Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do YangCast. Que alegria receber você aqui. Eu estou muito feliz por ter você aqui em mais um podcast. Eu sei que você deve, nesse exato momento, estar vindo para cá por conta de algum corte que você viu na internet, algum podcast que você assistiu, ou até mesmo você acabou de assistir um vídeo aqui no canal do Yang e quer continuar com a gente em mais um podcast. Seja muito bem-vindo e não se esqueça, esse podcast é o podcast onde nós trazemos um conteúdo para edificar a sua alma, a sua vida e a sua fé. Para você que está aqui no canal pela primeira vez, eu sou o André Yang e, é claro, eu sempre serei o seu anfitrião aqui nesse podcast, trazendo para você conteúdos edificantes através das histórias e experiências que nós consumimos dos nossos convidados. Então, fica à vontade para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada e toda vez que o Yang chegar ao vivo, você será notificado e notificada. Nossa produção vai deixar aqui na tela para vocês o QR Code do Instagram. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado para o nosso Instagram. Segue lá, porque todos os cortes da entrevista estarão disponibilizados para você. Eu estou com uma convidada muito especial, você já deve ter lido aí na descrição. Hoje eu estou recebendo aqui no YangCast a Gi, né? Chamo ela de a Gi Rangel. A Gi, que é a viúva do então jogador, né? Do jogador de futebol Bruno Rangel Domingues, mais conhecido como Bruno Rangel, que faleceu no dia 28 de novembro de 2016 em La Unión, na Colômbia, né? Aquele acidente da Chapecoense que o Brasil inteiro parou, o Brasil e o mundo parou para ver. A Gi está comigo aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto. Gi, seja bem-vinda ao YangCast. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que Deus fez, né? Através dessa tragédia na minha vida. Cara, se você fosse definir, Gi, o Bruno Rangel em uma palavra, qual seria? Homem de Deus. Um homem de Deus, um homem amava a família. Amava. Um homem de família. Um homem que só pensava na família. Primeiramente, era o que ele pensava, era na família. Tudo era em prol da família. Tudo era em prol da família. Se você fosse olhar para a Gi Rangel de hoje e a Gi antes da perda, né? O que a Gi Rangel de hoje tem, aprendeu a ter, que a sua versão anterior, a perda, não tinha? Ser forte, ser determinada e a não ouvir muitas pessoas. Ouvir primeiramente a Deus e seguir aquilo que o coração mandar fazer. Gi, e hoje, passados quase 10 anos, né, desse acidente com o avião da Chapecoense, como você se sente hoje? Qual a sensação que você tem hoje após você ter perdido, após 9 anos da perda do seu esposo, o Bruno Rangel? Sim. Então, quase 9 anos. Eu digo que assim que são anos que se passaram, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, né? Uhum. Que aconteceu. Porque é um misto de sentimento, né? Porque a saudade fica, né? Às vezes a gente lembra de momentos, né? Eu tenho 2 filhos com ele, então o menorzinho é assim, é a réplica dele, então não tem como esquecer. Então, esse momento de 9 anos se passaram. Eu acho que para mim ainda é como se fosse ontem. Quando eu paro para pensar, às vezes eu acho que não fui eu que vivi aquilo. Parece que, que outra pessoa viveu aquilo no meu lugar, sabe? Que foi um dia marcante, né, para a história, acho que do Brasil, né, do mundo, que parou para ver a tragédia e eu me ver ali. Às vezes eu me pego vendo vídeos ali, né? Uhum. E acho que às vezes não cai a ficha ainda que é a realidade que fui eu que passei por aquele momento. Você ainda não... algo que você falou pra mim, por exemplo, nos bastidores, que eu achei que faz real sentido, é que vai pra quase 10 anos, mas nem parece, né? Nem parece. É como se fosse ontem. É. Quando eu paro para pensar, parece que foi ontem que aconteceu tudo. Quando aconteceu, no dia, né, que aconteceu em Chapecó, eu morava lá com ele, né? Então ele estava viajando e tal. Eu estava dormindo não, acordada, esperando ele ligar para poder dizer que tá tudo bem e tal. E a gente tinha um grupo de esposas, né? Que a gente se falava sempre e as meninas... Sim. Alguém ligou e não ligou. Isso era 3 horas da manhã aqui no Brasil. E eu esperando a ligação dele, quando a menina falou assim, liga na TV, vocês vão ver alguma coisa. Quando eu liguei, eu vi
avião da Chapecoense saiu dos radares. Eu não acreditei. Eu fui acreditar no dia do velório dele na minha cidade, que nem Chapecó ainda tinha caído a minha ficha. Então, como eu falei no começo, 9 anos se passaram, mas parece que foi ontem. Parece que foi Aquilo ontem. tudo que eu vivi. Eu todos os dias passo na Câmara dos Vereadores em Campos, onde foi o velório dele. Então, todos os dias eu lembro do dia do acontecido. Não tem como esquecer, né? Cara, isso que você falou foi interessante. Eu queria voltar para esse dia. Como foi receber assim esse impacto, né? Porque você em um dia acordou com o Bruno, no outro dia você acordou sem o Bruno. É. Como foi esse impacto para você do momento que você recebe essa notícia? O que você fez? Qual foi a sua reação nesse momento? Então, como eu te falei, né? A gente tinha esse grupo e as meninas ficaram uma perguntando para a outra se tinha notícias e não tinha. Então, foi ver pela TV. Então, até então, como falou que foi um pouso forçado, a gente tinha esperanças ainda. Então, nós somos evangélicos, né? Então, eu tinha fé que Deus ia salvar. Eu queria que viesse de qualquer maneira, mas que viesse vivo, né? E a gente começou a acompanhar pela TV. Eu comecei a acompanhar pela TV aquele dia. 6 horas da manhã começou, né, o resgate dos corpos. E vinha um, vinha outro e nunca falava o nome dele. Eu, naquele dia, quando falou não tem mais sobreviventes, foi o último que encerrou as buscas, eu caí na minha sala, chorando, sem acreditar, e dizia para Deus que Bruno tinha um propósito ali ainda na Terra. E por que ele tinha levado, né? Então começou aquele processo todo de a gente sair para o estádio. E eu tinha, como eu falei, tenho 2 filhos com ele, eu tive que deixar em casa. E essa parte também para mim foi muito difícil, porque a minha filha tinha 7 anos de idade. Deus. E meu filho tinha 1 ano e pouquinho. Então, ela era um grude dele. Então, para me contar essa notícia, né, para ela, foi muito difícil. E como foi esse momento? Eu lembro que eu sentei no quarto com ela. A gente tinha idealizado uma festa para ela, lá em Chapecó, que ela faz aniversário dia 31 de dezembro. Então, convidando todos os jogadores. Então, ia ser uma festa grande para ela. Então, eu sentei e falei, filha, mamãe tem que te contar uma coisa. Aí ela fala, mãe. Eu disse, filha, o Senhor precisou levar o papai, precisou do papai lá no céu. Aí a primeira reação dela foi, e minha festa? Tipo, não estava entendendo, né? Falei, filha, você quer a sua festa? Aí ela, quero. Eu fiz a festa para ela, o corpo demorou 1 semana para chegar em Chapecó. A festa dela foi no sábado, foi uma despedida para os amiguinhos dela, né? Eu estava ali sorrindo, porque eu tinha que estar ali, né? Eu era agora a única pessoa que ela tinha. Então, eu estava ali sorrindo e ela brincando sem noção de nada, mas destruída por dentro, porque eu sabia que quando eu terminasse aquela festa, a gente teria uma longa caminhada pela frente, né? Nossa, e aí você tinha 2 filhos, né? Ela de 7... E um menino de 1 ano, 1 ano e 2 meses. Isso, aí é o que é a cópia dele? A cópia dele. Era um sonho dele ter um menino. Era um sonho. E ele, no começo, não queria jogar futebol, né? Agora ele voltou a jogar futebol. E você olhar de costa, no campo, correndo, é a cópia. E aí, esses dias, eu me emocionei. Vendo ele no campo, eu falei, meu Deus, como é que pode que ele tá idêntico ao pai? Idêntico. E como foi, assim, pra você, Gi, né? É um assunto, assim, delicado, porque a Sim. gente se emociona muito. Como foi pra você? Você já teve alguma sensação, algo antes que você sentiu que isso poderia acontecer? Passou pela sua cabeça? Pra minha cabeça, não. Então, a gente estava na igreja, teve um culto, e a gente foi na frente para orar, eu e o Bruno. E a nossa pastora teve uma visão com ele. Ela via ele de coroa dourada, cheia de pedras na cabeça e um cinto dourado. Como ele estava na final do campeonato, a gente nunca pensou em morte. A gente pensou, não, vai dar tudo certo, você vai ser artilheiro, vai continuar artilheiro, vai dar tudo certo. A gente nunca tinha pensado. Depois que aconteceu o acidente, tudo foi fazendo sentido. Que Deus já vem preparando, né? Que às vezes a gente não entende, mas Deus às vezes mostra pra gente aquilo que vai acontecer. Só como a gente não tem entendimento, a gente tá vivendo um momento tão bom,
A carreira dele estava no melhor momento da carreira dele, então a gente nunca ia pensar em morte, em partir, em nada. Então a gente pensou que fosse algo da carreira dele que ia, né, explodir. E depois que aconteceu, eu parei para pensar e... Um minutinho. Que Deus estava preparando tudo. Deus preparou tudo. E nesse tempo o Bruno estava muito firme com Deus. E eu não entendi aquela firmeza que ele estava naquele mês, né? E depois foi tudo fazendo sentido, tudo se encaixando, né? Que Deus foi mostrando que o tempo dele na Terra estava terminando. Deus estava preparando ele. Exatamente. E como foi para você, né? Porque abalou o Brasil, né? O Brasil inteiro parou, Sim. né? O mundo do futebol parou por completo. Todos os campeonatos do mundo, né? Fizeram minutos de silêncio, fizeram memórias aos jogadores e às famílias, né? Dos jogadores. E como é para você? Como foi a sensação do dia que você enterrou seu esposo e deu as costas para o cemitério? Como foi esse dia? O dia, tinha muita gente, né, no velório dele. E quando eu vi ali o caixão descendo, ali foi comigo meu chão, porque ele era o meu chão. Né? Ele era meu amigo, meu melhor amigo, pai dos meus filhos. E eu fiquei durante 1 ano, todos os dias, indo no cemitério. Sem acreditar no que tinha acontecido. Mas, como eu te disse, a gente somos evangélicos, então a gente serve um Deus vivo, que ele vai aos poucos mostrando pra gente, né? Porque a gente nunca vai entender o propósito de Deus, mas eu sei que tem um propósito. Eu sei que Deus levou ele porque ele estava preparado e o que ele tinha na terra já tinha encerrado. Muitas das vezes eu me cobrava, porque que eu fiquei e ele foi. Porque ele era o cabeça, ele que entendia tudo. Por que eu fiquei? Não entendia porque eu fiquei com duas crianças e ele foi. Mas eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. Eu sei que lá na frente, o Daniel hoje tem 10 anos. Ele não entende muito bem ainda, porque quando o Bruno morreu, ele tinha 1 ano. Então, ele não lembra muito da tragédia, ele lembra daquilo que eu mostro para ele. Então, eu sei que o legado que o Bruno deixou, eu ainda tenho que levar para frente, para mostrar para os filhos, para o meu filho, para minha filha, o quanto ele foi especial e o legado que ele deixou, não só no futebol, que ele foi um homem de Deus. Meu Deus. E você teve, porque quase 10 anos, como que foi o apoio? A família, as esposas, elas recebem apoio até hoje ou parte de todo mundo que se importava se esqueceu? Como é isso? Então, já se passaram 9 anos e a gente continua na justiça por um direito que é nosso. O que a gente tem hoje é a pensão, né, por morte e nada mais. O restante a gente está ainda na justiça tentando, né, ver alguma coisa para o futuro, né, dos nossos filhos, porque a gente não pede nada além do que a gente tem direito, né? Porque o acidente não foi um acidente casual, foi um acidente por negligência. E é muito triste até hoje a gente estar lutando por um direito que é nosso, né? As esposas, cada uma foi para um lado, cada uma tomou um rumo na vida, mas essas marcas ficam, né? E a gente só queria dar um pouco mais de conforto para os nossos filhos, porque os meninos estavam jogando e era isso que eles queriam, eles pensavam no conforto da família. Então, é o que a gente busca até hoje, né? Você chegou a se sentir abandonada? Sim. Sim. A Chapecoense, que era antes, não existe mais. Que a gente era uma família. Aquele clube era uma família. Como a diretoria toda praticamente se foi junto. Veio uma nova diretoria, então não tinha a mesma visão. Eles começaram a fazer uns pagamentos para a gente e depois pararam. Disseram que não tinha mais condições. E foi isso. E não deu mais satisfações. E até hoje nós estamos aí na luta. Esperando da Chapecoense e da Lamia também. Sim, que é a
agência, né, aérea. Isso. Gi, agora eu queria entender um outro ponto. Você precisou ser uma mulher forte. Sim. Isso sempre esteve em você? Você já sempre foi essa mulher forte ou não? Foi essa perda que te ensinou? Foi essa perda que me ensinou. E como foi esse tive que processo? recomeçar do zero. Eu recomecei do zero. Financeiramente, para entender tudo, que ele era o líder, então eu não entendi de nada. E a base da família também, eu tive que... Eu falo que foi Deus que me guiou, porque eu fiz um pouco de terapia, nunca tomei remédio para nada, mas foi Deus. Cada dia que eu pensava numa dificuldade, eu ia para o meu quarto, orava a Deus e pedia: Senhor, se o Senhor me colocou essa missão, me ajuda. Porque era para mim sempre estar de frente, né, de tudo, e com as crianças também, porque eu passei a ser a única base deles, né, familiar, assim, de ter referência. Sim. Foi muito difícil para mim, porque cada dia que se passava era um desafio novo. Cada dia que se passava parecia um desafio novo, e eu tinha que vencer aquele desafio cada dia. Eu digo assim, que existia o Bruno Rangel e a Gilene atrás do Bruno Rangel, né? Uhum. E quando ele se foi, eu tive que ficar à frente de tudo. Então, eu tive muitos desafios, mas eu creio que foi Deus que me sustentou. A cada dia. A cada dia ele me sustentou. Foi colocando cada dia um remedinho, um pouquinho. Quando doía, ele colocava um remedinho. Não, filha, vai em frente, porque você ainda tem muito ainda pela frente para mostrar o quanto você é forte para superar. Porque tem muitas vidas hoje, né? Muitas mulheres e homens também, né? Que hoje passam pela mesma dor que eu passei. E superar para mim foi algo assim que eu sei que Deus me ajudou para poder eu conseguir ajudar outras pessoas também, né? Sim, para você transmitir essa força, É. né? Essa confiança, a mulher de garra que de fato você se tornou. Porque eu sei que a tragédia toda que aconteceu mundialmente, né? Que eu falo até para as meninas isso. Não foi em vão a tragédia aparecer assim para o mundo inteiro, para a gente poder falar, né? Primeiramente particularmente eu, né? Eu falar do amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus, eu não estaria sustentada aqui. Porque você passar a dor que eu passei, sem precisar tomar um remédio, eu não entrei em depressão. Não entrou Não em entrei em depressão. No começo, eu questionei muito a Deus o porquê. Por quê? Mas depois eu entendi que não precisava eu perguntar o porquê e para quê que eu fiquei, né? Eu creio que Deus foi me moldando a cada dia e me fazendo refletir sobre a Girlene, né? Sobre o que Ele quer que eu transmita para as pessoas. Cara, é nítido na sua fala que a gente percebe que você é uma moça é uma mulher que precisou ser forte. A vida, ela teve que te ensinar Teve que me ensinar. a ser forte. Eu queria retornar no jogo anterior, né? Tanto que todas as pessoas falam isso hoje. Cara, por que o Danilo pegou aquela bola? A gente torceu tanto. Né? Se ele não... Hoje, acho que assim, a defesa que o mundo inteiro queria que não fosse feita. Que não fosse feita. Né? E ele comemorou com garra, mostrando que, de fato, ele era um atleta, competidor. O time vinha muito bem. A Chapecoense, ela estava, inclusive, para o próprio campeonato, trazendo os olhares do Brasil, do mundo, da América para o campeonato. Né? Ele estava atraindo a atenção das pessoas. E aquela defesa, a defesa que poderia fazer o seu esposo estar vivo hoje. É verdade. Eu estava nesse dia no estádio e Chapecó faz muito frio, né? Uhum. E esse dia o jogo parou 2 vezes pela cerração, assim, parou, ninguém estava enxergando nada. Uhum. E eu me lembro que teve pênalti, né? Teve pênalti e a gente sempre estava ali orando, torcendo para que os meninos passassem, porque era o sonho, né? De qualquer jogador ir para uma Sul-Americana, ainda mais para fora, né, do Brasil, para onde eles iam, né, para poder terminar o campeonato.
Então, eu lembro que nesse dia a gente torceu muito para que Danilo pegasse aquela bola. Quando que ele pegou, então a gente achou assim, agora não tem nada mais que vai dar errado. Agora só vai dar certo. Mas infelizmente não foi os planos de Deus, né? Sim, Deus tinha outros planos. Outros planos. Uma coisa que é interessante também, Gi, é assim, as pessoas elas têm uma visão, né, de que, poxa, ser esposa de jogador de futebol é fácil, ser esposa de jogador de futebol é simples. E você trouxe um ponto agora que eu achei muito interessante, que você orava até para os pênaltis que ia ter, vivia orando para que o goleiro do seu time pegasse, né, se fosse a favor da Chapecoense que fosse feito gol. Então, eu queria entender qual é o lado dos bastidores da vida da esposa de um jogador de futebol que poucas pessoas conhecem. É verdade. Eu vou falar de mim, né? Antes dos jogos, a gente sempre fazia jejum, eu e o Bruno. Jejuava. E quando ele ia para as concentrações, ele levava a palavra nas concentrações, né? E eu ficava em casa sempre intercedendo por ele. Quando eu não podia estar no time, no jogo, né? Porque era fora, eu estava intercedendo. Todo o tempo de 90 minutos eu estava ali orando, intercedendo, pedindo a Deus que abençoasse, né? O Bruno e todo o time, né? E como você falou, ser esposa de jogador, às vezes pensa que é fácil. Mas não é fácil. Abandonar a família, abandonar, né, a cidade, estar uma vez no ano, em cada lugar diferente, se adaptar, né? E ficar muito sozinha, porque a esposa de jogador fica muito sozinha. Então, tem que ter um psicológico também muito forte ali para poder estar atrás ali estruturando, porque muitas das vezes ele vinha frustrado de um jogo que não deu certo, com um pênalti que ele perdeu, e eu tá ali, não, vamos continuar firme, vamos continuar orando. Deus sabe todas as coisas. Você perdeu aqui, mas na frente vai acontecer. E o Bruno estava na melhor fase da carreira dele. E ali a gente entendeu que era um momento de Deus na vida dele, sabe? Porque ele era evangélico e tinha uns mais de 10 anos que ele era evangélico. Mas a gente viu a mão de Deus mesmo acontecer, foi em Chapecó. Ali vocês viram Deus... Deus agir, Deus agir. Cara, uma coisa é fato. Se a Chapecoense, né, tivesse chegado, tivesse vencido o campeonato, ou até mesmo se não tivesse vencido, que seria muito difícil, dada a proporção do que o time estava jogando, fato é que grande parte daqueles jogadores, né, o Bruno Rangel, inclusive, é um deles, teriam sido vendidos, estaria em outros países, né, jogando em outros campeonatos ou jogando em outros grandes clubes do Brasil. E ali a gente percebe que os planos, né, planos que eram feitos acabaram ali. É muito engraçado, assim, que no começo eu me sentia muito culpada. Você chegou a se sentir culpada? Sim, porque no final de campeonato, tudo assim, chega novembro, para renovar contrato, ou se vai sair, vai ficar. Então, a gente conversava muito. Então, em Chapecó, esse ano, a gente sentou e conversou. Ele estava com proposta de outro clube para sair. Então, a gente sentou e conversou. Aí, ele falou assim, filha, a gente vai fazer o quê? A gente vai sair? Então, a gente vai ficar? Aí eu falei, Bruno, vamos ficar, porque você tá bem aqui, a Bárbara tá bem na escola, o Daniel tinha acabado de nascer, em uma cidade boa, estruturada, tal, vamos ficar. Então, quando aconteceu a tragédia toda, eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse falado para ele, vamos embora, ele ia embora, porque o Bruno era muito família, então tudo era em conjunto, tudo a gente conversava. Então, por muito tempo eu fiquei com isso na minha mente. Se eu tivesse conversado com ele, dissesse para ele, vamos embora, ele estava vivo aqui ainda. Ele estava aqui hoje. E o que fez você se libertar dessa culpa? Desse sentimento de culpa? Então, não foi fácil. Não foi fácil. Porque, além dessa culpa que eu tinha, na verdade, também muitos julgamentos, né? Porque as pessoas julgavam muito. Eu creio que não só a mim, eu acho que as meninas também devem ter essa experiência. Porque a gente tinha que recomeçar. Né? A gente tinha que recomeçar do zero, recomeçar financeiramente, sentimentalmente, porque a gente estava sendo destruída, né? E nessa parte, eu
pedi muito a Deus. E é o que eu falo para as pessoas hoje, né? Se você tá com uma dor, não camufla ela, não esconda, viva a sua dor. E aos pés de Deus. Porque Deus vai te colocar, a minha frase, né? Deus sempre vai colocar um remedinho diário para ir sarando a tua dor. E assim foi comigo. Eu sempre pedi a Deus, Senhor, me capacita, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta. E eu sei que a cada dia Ele foi colocando o remedinho dele no meu coração e foi me sustentando. Eu não digo para você que a dor vai de vez embora, mas eu lembro hoje sem dor. E eu creio que foi Deus que me ajudou a me sustentar. Muita oração. Eu pedia muito a Deus que me sustentasse, que não me deixasse cair, não me deixasse murmurar mais. E foi assim que Deus... Hoje eu posso ver que Deus me sustentou quando eu quis cair. Quando eu quis desistir, Ele me falava, não, filha, aqui, ó, os seus filhos precisam de você. E foi essa base, Deus e meus filhos. Que se não fosse Deus e eles, eu acho que eu tinha desistido de tudo. Porque a dor que é o luto é uma dor profunda que eu não desejo para ninguém passar. Você disse algo aqui que eu achei muito incrível, né? Você acabou de dizer que você passou por essa fase, né? Passei. E recomendou que as pessoas passem por essa fase, né? No sentido de perder Sim, algo, tem que viver. Tem que viver a dor. Qual é essa importância de viver o luto? Porque às vezes, né, a vida nos obriga a ser forte, Sim. isso é um fato. E às vezes quando a gente perde alguém, a gente quer fugir do luto, né? A gente quer demonstrar força, a gente não quer chorar, não quer desabafar. Para você, o quanto foi bom viver cada minuto, cada dia da sua fase do luto e por que é importantíssimo demais quem teve uma perda recente respeitar a fase do luto. Sim. E vivê-la? Porque senão a gente vai viver em círculo. Senão nunca vai sarar. Senão a dor nunca vai passar. Então, para mim foi muito importante eu viver Eu demorei para entender isso. Demorei para entender que eu tinha que viver aquela dor. Que no começo eu camuflava, eu estava sorrindo para as pessoas, me fazendo de forte, mas por dentro eu estava quebrada. Então, o Espírito Santo, foi até o Espírito Santo que foi me conduzindo a falar comigo mesmo e dizer, viva o luto, viva cada dia do seu luto. E a importância disso foi hoje eu estar aqui falando sem dor. Não dói mais, não está doendo mais, porque eu consegui viver cada fase do luto. Primeiro eu neguei, primeiro eu falei, não, estou bem, eu consigo, mas depois eu entendi que eu precisava viver aquela dor. Eu me lembro que quando me batia o desespero, assim, eu entrava dentro do carro e eu gritava do meu coração doer. Mas eu sabia que era importante aquilo estar acontecendo para me libertar dessa dor. E eu creio que, eu falo que o meu carro é o lugar onde eu mais ouço Deus falar comigo. E nesses momentos eu gritava, eu chorava e eu sentia muito a presença de Deus me abraçar naquele momento. Então foi importante você ter vivido essa fase do luto. Sim, foi muito importante. E eu digo que é se apegar muito a Deus. Porque muitas vezes eu senti Deus me carregar literalmente no colo, né? E como eu falo para as pessoas, sintam a dor, porque com Deus Ele vai aliviando aquela dor. E aos pouquinhos, você não vai nem sentindo, né? Que Ele está trabalhando, mas Ele vai trabalhando dia após dia para te dar o alívio da dor, né? Sim. Hoje, e por exemplo, algo que você falou que eu achei interessante, hoje, daqui a ano que vem, faz 10 anos, né? Completam-se 10 anos do acidente com o avião da Chapecoense. E hoje como estão as viúvas, né, as esposas desses jogadores, mães dos filhos desses jogadores? Vocês estão tendo suporte? Não temos suporte. Eu não tenho muito... Não se fala muito mais com algumas, né? Uhum. Mas vou falar de mim, né? A gente ainda luta na justiça pelas indenizações, né? E como a aeronave só tinha 2 aeronaves e eles não pagavam seguro, então a gente está lutando com a seguradora, resseguradora, para o nosso direito. E eles acham que a gente não tem direito. A gente teve uma audiência que não deu muito certo,
Mas a gente recorreu e a gente espera que eles olhem pra gente, né? Porque eles não estão olhando pra gente. Que eles olhem pra gente realmente e ver que a gente não tá pedindo mais nada daquilo que é o nosso direito. Sim, e até porque, como é que fica a questão financeira, né? Porque nem todos os jogadores ali, eles já tinham uma Vida carreira feita. consolidada, uma vida feita, investimentos, posses. Sim. E como fica, pelo contato que você tem com alguma outra esposa, como que estão? É possível que hajam viúvas, né, desses jogadores que elas estejam sofrendo, passando Sim. necessidade ou algo do Sim. tipo? Sim. Como eu disse, né, nos bastidores para você, existe um teto, né? Uhum. De salário. Só que esse teto, depois que eles faleceram, baixou muito. Então, tem esposas que ficaram mesmo, assim, passando dificuldades. Então, eles ofereceram um cala-boca, né? Para quem aceitasse. Então, como muitas precisavam, né, sustentar os filhos, que não tinha de onde tirar, porque como eu falei, se for jogador, compõe os jogadores. Então, muitas não tinham trabalho, não tinham uma faculdade, então não tinham de onde tirar, acabaram ter que aceitando esse fundo que eles ofereceram para poder dar um pouquinho de dignidade, né, para os filhos. Mas ainda a gente tem umas que eu e eu acho que mais 10, ainda a gente ainda luta ainda pelo nosso direito. Que eu creio muito em Deus, que Deus vai fazer justiça e a gente vai conseguir, não aliviador, porque o que vier não vai trazer eles de Sim. volta nem aliviador, mas pelo menos um futuro um pouco mais digno para os nossos filhos, sabe? Sim, e como você se sente hoje vendo que grande parte das pessoas elas esqueceram, né? Algo que foi tão, né, tão grave, um acidente com a catástrofe, né? Uma Uhum. catástrofe desse tamanho. Como é hoje para você ver que, de certo modo, a imagem do seu marido, do seu falecido marido, que foi um baita de um jogador, um atleta, ela hoje é esquecida por muitas pessoas? Ah, é muito triste, né? Porque cada um deles ali construiu uma história, né? Cada um tinha uma história. E a vida deles foram tiradas, né? Como eu digo, falo sempre, né, que não foi um acidente causado assim naturalmente, foi uma falha da aeronave, uma falha ali da empresa que tirou a vida dos meninos. Então, eu acharia, né, que ainda tinha que ter ainda alguém, né, no Brasil aqui, né, sei lá, do governo, alguém que olhasse por nós ainda pela nossa causa para nos ajudar, né? Eu sei que outras tragédias já aconteceram, que muitas pessoas estão sofrendo. É o que eu digo, já acho que teve um acidente, que agora teve aqui do dia da aeronave mesmo, que teve um relato de uma esposa dizendo que ela estava sofrendo. E eu comentei que eu sabia a dor dela, sabia o que ela estava sentindo, eu sabia que não era fácil, que ela não ia. No começo a gente acha que não vai conseguir, né? Superar e não acha que não vai conseguir dar a volta por cima. Mas com Deus a gente consegue. E a gente vê ali outras tragédias acontecendo, né? E tudo se esquecendo, é muito triste. É muito triste mesmo. Gi, agora, hoje você, né, é casada, Sim. hoje você tem a sua família. Eu queria falar um pouco com você sobre como foi esse processo, né, de você conhecer um novo amor, Uhum. permitir-se Permitir. viver um novo amor. Como foi isso? Então, como eu te disse no começo, eu não queria um casamento, eu não queria me casar, que eu achava que eu já tinha encontrado o amor da minha vida, tinha meus filhos, então eu ia seguir daqui para frente com eles. Uhum. E tinha a questão também do preconceito das pessoas, né? Que as pessoas acham que quando a gente perde alguém, a gente não tem o direito, né, de recomeçar a vida. Então, por muitas das vezes, eu me culpava muito por isso também, de às vezes pensar que eu poderia recomeçar, né? Recomeçar um relacionamento, de ter alguém do meu lado para me ajudar, né? Porque, como eu te falei, eu tenho 2 filhos e é muito difícil a vida sozinha. Muitas das vezes eu chorava no meu travesseiro e pensava, Senhor, agora eu estou sozinha e o que eu vou fazer? Mas Deus tem um propósito, tem planos para tudo, né? No começo, eu não queria, achava que não precisava,
Mas Deus foi me mostrando que o homem não viveu para viver sozinho, né? Deus criou o homem e a mulher para poder estar junto, para um ajudar o outro, para ser um ajudante do outro. E eu tinha muita vergonha, na verdade, né, de assumir um novo relacionamento. Por conta das pessoas, o que as pessoas vão falar, né, de mim, o que eles vão dizer de mim. Que meu casamento com o Bruno foi aos 17 anos de casamento. E foi, assim, um casamento, assim, abençoado por Deus. Abençoado realmente por Deus. Então, eu pensava assim, colocar outra pessoa no lugar dele. Mas depois eu fui tendo entendimento que não era colocar outra pessoa, porque o lugar dele sempre vai estar lá, que foi uma história que eu tive. Mas que Deus, teve um dia que eu estava no meu quarto orando e questionando a Deus, né, que eu não conseguia romper nessa parte. E Deus foi libertador, que Deus falou que no meu coração, filha, até aqui, até aquele momento você honrou o Bruno. Você honrou o seu casamento. Daqui para frente você se sinta livre para recomeçar. Porque o que as pessoas vão dizer, o que vão falar, são sobre elas. Você sabe o que você viveu. Você sabe o que você honrou. Então, daí para frente, eu me senti livre para recomeçar. E no meu novo relacionamento, assim, foi propósito de Deus. O Lucas hoje, que é meu esposo, ele passou também fases muito difíceis na vida dele, né? Na vida sentimental. Então, ele teve engraçado isso. Ele teve uma profecia que ele ia encontrar uma mulher, a mulher deu toda a minha característica, e quando ele desse a mão a essa mulher, ele ia lembrar dessa profecia. Ele disse que todas as mulheres ele passava, ele dava a mão, que tinha minhas características, mas eu não sentia nada. E da minha parte, depois que aconteceu, eu acho que tinha uns 3 anos já, uns 3 anos, eu vivi em uma igreja, e meu pastor me disse, você vai casar de novo, e o varão que Deus vai te dar vai viajar por muitos lugares e você vai acompanhar ele. Falei, não, Jesus, eu não quero mais. Viajei tanto para todo lado, eu quero ficar quietinha, parado, mas os planos da gente não são os planos de Deus, né? Então, aí nós congregávamos na mesma igreja. Teve um certo dia, a gente saiu todo mundo para comer pizza e tal. E nesse dia terminou a confraternização. Ele me deu a mão. Ele me deu a mão e ficou uns minutos agarrado na minha mão ali. Eu fiquei sem graça. E aí depois ele foi falar que ele lembrou da revelação. Aí eu falei assim, não é possível. Quando eu dei a mão para ele também, eu lembrei daquilo que o pastor disse para mim. Então, daquele dia em diante, Deus nos uniu em um propósito. Porque ele foi cura para mim, porque eu ainda estava passando pelo processo do meu luto, e eu fui cura para ele, porque ele também estava vivendo um processo difícil na vida sentimental dele. A gente passou 3 meses chorando. Eu chorava pelo meu luto, e ele me entendia, e ele chorava pela vida sentimental dele, e eu entendia. Então, um foi ajudando o outro. Então, eu creio que Deus colocou o Lucas na minha vida, primeiramente, para me ajudar no luto, para me ajudar a saber que eu podia amar novamente, que eu estava livre para amar novamente. E também na vida espiritual, para me romper, né? Porque eu acredito que, muitas das vezes, as pessoas acham, quando eu dou, falam num vídeo, numa coisa assim, tem muitas pessoas que falam que eu me exponho. Você está se expondo e tal, mas eu não vejo como isso. Eu vejo que eu tenho que falar daquilo que Deus me ajudou a superar, porque eu sei que existe hoje muitas mulheres e homens que estão na mesma situação que eu passei, e acho que não vai superar. Então, toda oportunidade que eu tenho de falar, né, do que Deus fez, eu falo que é difícil, sim, passar pelo luto. Você vai achar que não vai conseguir, mas Deus te carrega no colo. E é permitível, sim, você recomeçar. Você pode recomeçar. Você deve recomeçar. Porque Deus não fez a gente para viver sofrendo. Deus não quer que a gente viva sofrendo. Então, o propósito dele foi até aquele dia. Ele me ajudou aqui aquele dia.
E daqui para frente eu vou viver os propósitos que Deus tem para minha vida. Que eu creio que o que Bruno tinha na terra, ele cumpriu. E se eu fiquei, eu ainda tenho um propósito e eu vou cumprir esse propósito, porque eu sei que nada vai ser fácil, porque muitas das vezes eu tive muito complexo, né, de recomeçar, com medo do que as pessoas falar. Mas, como eu te disse, no dia dessa oração que eu tive no meu quarto, eu me senti livre para recomeçar. E é assim que eu digo para as pessoas: se permita recomeçar. Porque quanto mais você ficar no mundinho ali do luto, você vai se afundar cada vez mais, você não vai ver expectativa de vida e você vai poder entrar num luto eterno. Então, que as pessoas venham pedir a Deus o alívio, né? Que Ele dá o alívio. E é isso. Que hoje as mulheres e homens que estão passando por essa dor possam ter a certeza que eu sou a prova viva que a dor vai existir, mas com Deus é possível passar. Você consegue passar e recomeçar a sua vida. Cara, eu queria te agradecer, Gi, mas antes eu queria pedir muito para você que você agora olhasse para a câmera e você fosse boca de Deus para alguém que nesse momento passa por um processo de luto. Alguém que perdeu as suas esperanças, alguém que perdeu uma pessoa e não sabe o que fazer de sua vida daqui para frente. Eu queria que você, como uma mulher que superou, que venceu, que rompeu, fosse boca de Deus e falasse com essa pessoa. Amém. Tem um versículo na Bíblia que diz, né, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu quero que você leve essa palavra no seu coração, que Deus te consola quando você acha que é tudo impossível, que não tem mais jeito. Que Deus te leva no colo se é preciso, mas que é preciso primeiramente você chegar perto dele e pedir socorro, pedir que ele venha te ajudar. Eu passei por um tempo na minha vida que eu achei que eu não ia suportar, mas eu sirvo um Deus vivo que ele foi me ajudando a cada dia a superar a minha dor. Pode ser que a minha dor, você pode estar passando pela dor do luto, você pode estar passando pela dor da doença, você pode estar passando por outras dores, não importa. O que importa é você saber que existe um Deus que pode fazer todas as coisas, que ele pode sim te ajudar a recomeçar, a viver algo novo de Deus. E eu sou prova viva disso. Estou aqui, passaram-se 9 anos, né, de todo o meu sofrimento, mas Deus me fez forte para estar aqui hoje para dizer para você que é possível sim recomeçar, que é possível sim você passar por isso e estar daqui para frente vivendo algo bom de Deus, porque se você está passando por isso, não é para sua morte, não é para você cair, e sim para você ser uma prova viva que Deus age na hora certa e no tempo certo. Uau, essa foi a Gi aqui, a Gi Rangel. Eu vou deixar na descrição as redes sociais. Você, mulher que se identificou, segue a Gi lá nas redes sociais dela, começa a acompanhá-la para que isso seja bom, você consuma o conteúdo dela, seja edificado por aquilo que ela entrega, né? Nós sabemos que o luto ele é necessário, às vezes a perda ela vem quando você não espera, às vezes é uma notícia que do nada chegou, você não imaginaria que essa notícia iria chegar e ela do nada chega para você. Mas a grande verdade é que o luto deve ser vivido. Respeite as fases, respeite o processo do luto, porque você pode ter certeza, mesmo que doa, mesmo que faça você querer até mesmo tirar sua própria vida, mesmo que faça você querer desistir de viver, mesmo que o processo do luto ele seja como um golpe tão forte que faz você perder as esperanças da vida, que faz você beirar uma depressão, saiba de uma coisa: nenhuma noite é eterna. O choro pode durar uma noite, mas nenhuma noite é eterna. O luto, ele é forte, mas quando ele passar, você verá nascer novamente uma nova semente, uma nova raiz, uma nova árvore, novos frutos, e a sua vida ela vai ser novamente iluminada pelo sol. Então, rompa o luto, respeite ele, viva o luto, não fuja dele e saiba que ele é só por um tempo. Você vai sair muito mais forte dessa do que você pensa. Esse foi o nosso YangCast de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar as notificações para não perder nada. E eu vou deixar já o próximo episódio aqui, que você consegue clicar nesse episódio e a gente já vai para a próxima entrevista. Clica aqui que eu estou te esperando.